E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar num conceito, tipo, meio paradoxal, sabe? Sei. Escrita não criativa. Parece até contraditório, né? Mas calma, a parada é mais interessante do que parece. É a primeira vista. A gente vai explorar o livro Escrita Não Criativa. Administrando a Linguagem na Era Digital, do Kenneth Goldsmith. Ah, Goldsmith. E vamos tentar entender como essa enxurrada de palavras, sabe, essa avalanche digital, está moldando a forma como a gente pensa sobre escrita. E até o que a gente considera, sei lá, literatura. Interessante. O Goldsmith, ele argumenta que a gente não está só lidando com um volume absurdo de palavras, mas com mudança radical, tipo, na raiz da forma como a gente usa a linguagem. Ele vai além do quantitativo, né? Total. E ele sugere que a tecnologia meio que impulsionou a escrita para áreas que antes a gente nem imaginava que pudessem ser consideradas literatura. Tipo código de computador virando poesia, saca? Ou redigitar um romance inteiro como obra de arte. Vou pegar as roupas livrar a cabeça? É? Faz a gente repensar tudo que a gente achava que sabia sobre escrita. Com certeza. E ele fala da vingança do texto. A vingança do texto. Lembra daquelas previsões apocalípticas sobre o fim da palavra com a ascensão da TV, das imagens. Ah, sim. A internet deu um chega pra lá nessa galera, né? Não, com certeza. E para ilustrar isso, o Goldsmith usa a anedota, tipo, super simples. Ele fala de mandar uma cantiga de roda por e-mail e receber de volta um documento cheio de código, rastros de rede, sabe? Um negócio complexo. E isso mostra que a comunicação digital vai muito além das palavras que a gente vê. Tem camadas e camadas. Bem, tipo, camadas invisíveis de dados que acompanham cada palavra. É como um iceberg, né? Essa pontinha aparece. Errado. E aí, pensem na sua própria atividade online. Cada clique, cada pesquisa que você faz deixa um rastro, um registro textual. Será que esses rastros podem ser vistos como, sei lá, uma nova forma de escrita? É uma pergunta interessante. Profunda, né? É como se, sem perceber, a gente estivesse escrevendo um texto gigante colaborativo só por existir online. Uma obra coletiva da humanidade digital. Show de bola. Mas vamos para outro ponto central aqui. Linguagem como material. Linguagem como material. A ideia é ver as palavras não só como, sei lá, transportadoras de significado, mas como objetos com propriedades físicas, sabe? Interessante. E essa ideia tem raízes em movimentos artísticos, tipo a poesia concreta, Assim. onde caras como o Eugen Gombringer davam um peso enorme para a forma visual da linguagem, em vez de se prender aos versos tradicionais. É verdade. Para visualizar, pense no poema Schweigen, do Gombringer, que é simplesmente a palavra silêncio repetida várias vezes numa grade. Sim, um clássico. É um exemplo de como a organização das palavras pode criar significado por si só, independente do que elas, tipo, querem dizer. Exatamente. A forma se torna conteúdo. E essa ideia se encaixa perfeitamente no mundo digital, né? Com certeza. Pense em ícones, logotipos, até no código hexadecimal daquele favicon da Wikipedia que o Rodolfo me cita. Tudo isso mostra como até código, o tijolo da internet, pode ter valor estético. É como poesia concreta para a era digital. Total. E aí vem a pergunta. Se até código pode ser poético, o que mais na cultura digital, que a gente considera não criativo, pode ter beleza e significado escondidos? Boa pergunta. É como se o Goldsmith estivesse desafiando a gente a olhar além da criatividade tradicional, sabe? Expandir os horizontes. Sim. E encontrar a poesia em lugares inesperados. Mas essa ideia de antecipar a instabilidade me deixa meio confusa. Como assim? Linguagem instável. É que o significado, ele é sempre contextual, né? Ah. Pense na obra 2 minutos de tinta spray diretamente no chão de uma lata de spray aerosol padrão do Lawrence Weiner. Que nome comprido. É arte conceitual, né? Mas o sentido dessa instrução muda completamente, dependendo de onde e como ela é executada. E tem aquela história engraçada, né, da obra do Weiner no chão ter sido arrancada e enviada para ele quando o loft foi reformado. Sim, uma interpretação bem literal da instabilidade da arte. Literalmente. Mas coisas mais simples, tipo cores. Elas também podem ser instáveis no mundo digital. Claro! Tenta pesquisar por círculo vermelho online. Você vai achar um monte de interpretações diferentes, desde sinais de alerta até arte abstrata. Isso mostra como o significado está sempre mudando num ambiente digital onde o contexto é fluido. Me deu um nó na cabeça, mas de um jeito bom. É como se a gente tivesse que reaprender a ler e interpretar a linguagem nesse mundo digital. É um novo jeito de pensar. Totalmente. E as reflexões do Goldsmith sobre identidade e uma poética do hiperrealismo. O que ele diz sobre isso? Ele sugere que nossos eus online são, muitas vezes, uma colagem de ideias e influências que a gente pega de outros, sabe? Uma construção? Uma construção. E ele cita o Aracherini, que fez um livro sobre nacionalidade. Só pesquisando no Google, o nome do país é ótimo,
e juntando os resultados. Interessante. É um exemplo perfeito de como usar a linguagem achada para criar novos significados e explorar a identidade na era digital. É como um espelho da nossa cultura online. Exato. É como se nossas identidades online fossem uma forma de escrita não criativa. A gente está sempre selecionando, remixando e recontextualizando informações para mostrar uma versão específica de nós mesmos. Uma performance digital. Mas o Goldsmith não foge das questões éticas da escrita não criativa, né? Não, ele aborda isso de frente. Ele fala do trabalho da Vanessa Place com documentos legais sobre casos de abuso sexual. Tema delicado. O trabalho dela é um exemplo de como a escrita não criativa pode desafiar limites e nos fazer encarar questões difíceis. Ao transformar esses documentos em literatura, ela nos força a pensar no poder da linguagem e as implicações éticas de se apropriar do texto de outra pessoa. É um debate complexo. Com certeza. Mas é importante discutir isso, principalmente porque as linhas entre arte, informação e ética estão cada vez mais borradas na era digital. É verdade. E essa foi a primeira parte da nossa conversa. Ufa! Já? Pois é, mas ainda tem muita coisa para desvendar. Tem bastante. Processos infalíveis, redigitando na estrada. E muito mais. A gente volta na segunda parte para explorar essas ideias complexas e ver como a escrita não criativa expande os limites do que a gente considera criativo. Tô curioso. Fiquem ligados. Combinado. Bem-vindos de volta ao nosso mergulho. A gente parou naqueles aspectos mais, digamos, processuais da escrita não criativa. Sim. E um que me fascina é essa ideia de processos infalíveis. Sei. Essa me deixa meio apreensiva, confesso. É tipo entregar o controle para um processo. Mas pensa assim, será que não é justamente aí que a gente encontra liberdade dentro das restrições? Faz sentido. O Goldsmith fala do Sol Leite, lembra? E a abordagem dele para arte conceitual. Ah, sim. Onde o artista meio que vira uma máquina criando instruções que outros vão executar. Parece bem distante da ideia de criatividade, né? Aparentemente, sim. Mas o legal é que o Leite abraçava essa ideia do artista como um idealizador, não um fazedor. Entendi. As instruções dele eram super precisas, tipo receita de bolo, mas ele dizia que os erros fazem parte da obra. Tipo, assumindo que sempre vai ter uma pitada de imprevisibilidade, né? Exato. A interpretação humana, o acaso, a variação, tudo isso entra em jogo. E essa aceitação do erro, do desvio, é central na escrita não criativa. Totalmente. E o Goldsmith traça um paralelo interessante entre o Lewitt e o Andy Warhol. Nossa, Warhol. Os dois desafiaram as ideias tradicionais de autoria e originalidade. A dependência do Warhol de assistentes e processos mecânicos tipo a serigrafia Sei. é um precursor direto dos métodos da escrita não criativa. Faz sentido. É como se a fábrica do Warhol tivesse produzindo escrita não criativa em forma visual. É uma boa analogia. Yeah. Mas vamos para um exemplo mais, digamos, pé no chão. Vamos. Redigitando na estrada. Lembra da história do Simon Moss? Ah, sim, o cara que digitou On the Road inteirinho num blog. Ele mesmo. É É. tipo a maratona da leitura lenta. Total. Mas, por trás dessa simplicidade aparente, tem questões profundas sobre autoria, originalidade, interpretação. Porque, mesmo redigitando, o Morse teve que tomar decisões. Formatação, fonte. Não foi só copiar e colar, né? Exatamente. E essa ideia de emergir num texto ou redigitá-lo não é nova. O Goldsmith cita a Gertrude Stein, que acreditava que só digitando o livro a gente realmente compreendia. É como se as palavras entrassem na gente pelo toque, né? Pela repetição física da digitação. Interessante, né? Isso aponta para o potencial da escrita não criativa como forma de se conectar profundamente com o texto já existente. Que show. Mas, falando em se conectar com o que já existe. Apropriação, né? O elefante na sala. Exatamente. É aqui que a coisa complica um pouco. O Goldsmith não foge dessa discussão sobre as implicações éticas e artísticas de pegar emprestado, remixar, recontextualizar. Sim. Ele chega a falar daquela antologia Issue 1, que foi toda gerada por computador e atribuída a poetas de verdade sem eles saberem. Que loucura. Deu meu bafafá, né? Deu! E a intenção era justamente essa: provocar, questionar a autoria e a autenticidade na era digital. E aí fica a pergunta. Foi genial ou só uma sacanagem? Isso importa no mundo onde a informação está sempre sendo remixada, recontextualizada. Perguntas pra gente refletir. Mas, pra dar uma aliviada na tensão, vamos falar de inventário e ambiente. Beleza. Eu adoro aquele inventário do George Perec de tudo que ele comeu em 1974. É tão bizarro, mas me prende. É fascinante, né? Mostra como até o trivial, o dia a dia, pode virar arte. Sim. Mas também tem um quê de mentirinha nisso, né? Será que ele anotou tudo certinho mesmo? Sei. Ou será que o foco é o ato de catalogar?
na tentativa de organizar o caos da vida. Tipo, o mapa não é o território, né? Exatamente. O inventário é só uma representação da experiência do Perec, não a experiência em si. É verdade. É. E a literatura ambiente, essa parece super relevante hoje em dia, com a gente sempre online. Total. O Goldsmith fala do blog do Tan Lin, onde ele só anotava frases, pedaços de texto que ele via durante o dia. Tipo um fluxo de consciência da internet. Interessante. E, de certa forma, todos nós fazemos isso, né? Nosso histórico de navegação, os feeds das redes sociais, até a caixa de spam. Sei. Tudo isso pode ser visto como poesia ambiente, um reflexo caótico do fluxo de informação que nos bombardeia. Caramba, nunca tinha pensado na caixa de entrada como poesia. Pois é. E o Goldsmith não fica só na teoria, né? Ele traz as experiências dele ensinando escrita não criativa. Sim, e os alunos deles tiveram insights incríveis, né? Tiveram. Ele mostra como tarefas que parecem mecânicas, tipo transcrever conversas do dia a dia, podem levar a descobertas profundas. Ele desafiava os alunos a desaprender tudo que eles achavam que sabiam sobre escrita. Para acessar um novo tipo de criatividade. Tinha aquela tarefa de transcrever conversas prestando atenção em cada pausa, cada sa. Parece chato, mas o Goldsmith diz que isso obrigava os alunos a realmente ouvirem. A prestar atenção nas nuances da fala. E ao transcrever, eles descobrem poesia no banal. É legal. E essa ideia vai além da sala de aula. O Goldsmith acredita que a escrita não criativa pode transformar a literatura como um todo. De volta para a última parte do nosso mergulho em escrita não criativa. Abordamos tanta coisa, né? Bastante coisa. Vingança do texto, ética da apropriação. Mas essa tensão entre não criativo e o potencial criativo, isso não sai da minha cabeça. Pois é, né? É meio paradoxal. Abraçar restrições, copiar até plagiar. Nada disso carece de higiene criativo. Mas o Goldsmith argumenta que esses métodos, por mais estranhos que pareçam, podem levar a resultados incríveis. E as experiências dele dando aula, né? Compravam isso na prática. Ele conta que os alunos, no começo, meio que resistiam à ideia de não ser original. É normal. Mas aí, fazendo esses exercícios, tipo mecânicos, acabavam criando trabalhos super poderosos, sabe? Trabalhos que talvez não surgissem de outra forma. Exato, ele desafiava eles a aprender tudo, sabe? Tudo que eles achavam que sabiam sobre escrita. Para abrir espaço para um novo tipo de criatividade. Isso. Tem aquele exemplo da transcrição, que eu achei demais. Ele pedia para transcrever conversas do dia a dia, prestando atenção em cada detalhe. Cada pausa, cada... Parece chato, né? Mas ele fala que isso obrigava os alunos a realmente ouvirem. A ir além das palavras, capturar as nuances, a musicalidade da fala. Sim. E transcrevendo, eles descobriam poesia no banal, no corriqueiro. E essa ideia vai além da sala de aula. O Goldsmith acredita que a escrita não criativa pode transformar a literatura como um todo. É como se a gente fosse DJ, sabe? DJ. Misturando, sampleando pedaços de linguagem para criar algo novo. Interessante. Mas a chave é a seleção, o arranjo, a manipulação sutil que transforma a matéria original em algo único. Exatamente. E a escrita não criativa nos faz repensar o que é originalidade, criatividade. Não se trata de inventar do zero, mas de se conectar com a linguagem que já existe, de reinterpretá-la, revelar seus segredos. É como aquele ditado: não há nada de novo sob o sol, mas há novas maneiras de ver as coisas. Perfeito. Essa é a beleza da escrita não criativa. Ela nos faz olhar o familiar com outros olhos, descobrir poesia no dia a dia, achar significado no que parece sem sentido. E a grande arte faz justamente isso, né? Desafia nossas ideias, expande nossa compreensão, nos faz ver o mundo de um jeito novo. Concordo plenamente. E aí, o que você que está ouvindo a gente tira de tudo isso? O Goldsmith termina o livro com uma pergunta que gruda na gente. Por que contratar um poeta para escrever um poema quando o poema pode escrever a si mesmo? É de pensar, né? Total. Será que a escrita não criativa diminui o papel do autor? Ou exige um novo tipo de criatividade? Será que a gente pode achar beleza e significado nos restos da cultura digital, no que parece banal, feio? E os nossos rastros digitais? Nossos históricos de busca, e-mails, posts, tudo isso pode ser visto como escrita não criativa. São perguntas que valem a pena a gente levar para casa, né? Com certeza. E é isso que a gente espera que esse mergulho tenha feito. Despertado a sua curiosidade, te desafiado, te deixado com mais perguntas do que respostas. Porque, no fim das contas, a busca é tão importante quanto a descoberta. É isso aí. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima e continuem lendo, escrevendo e repensando a criatividade nesse nosso mundo digital que é uma loucura, mas também é cheio de possibilidades. Valeu!